Boa noite, professor. Vamos iniciar agora a coletiva de imprensa. Cuca, eu queria que você fizesse uma análise da partida de hoje. Um jogo, eu acho que bem jogado de nossa parte, um jogo que a gente sabe que tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que trabalhar a bola e tem que ter também velocidade, agudez para você fazer uma marcação forte no campo de ataque, para não deixar o adversário gostar do jogo, e isso tudo a gente fez ao longo da partida. Lógico que em algum momento não consegue-se, né? Porque também joga com um adversário que tem uma importância muito grande no jogo. E, num geral, acho que a gente foi superior e mereceu vencer. Depois de algumas partidas sem vitória, hoje ela veio, nos coloca aí no 8º posto, né? Que pode ser que nos leve a uma pré-Libertadores, mas ainda existem muitos jogos aí pela frente, três partidas, para que a gente possa confirmar essa classificação. E cada jogo tem um caráter decisivo. Pergunta do José Paes, da TV Gazeta. Cuca, boa noite. Depois dessa vitória de hoje e sabendo que o Santos ainda enfrenta dois times que estão próximos do próprio Santos na tabela de classificação, já existe alguma matemática que você tem feito, um número mágico de pontos que o time precisa para tentar garantir uma vaga na Libertadores? Não sei, esse campeonato está meio maluco, né? Você vê lá em cima, está acontecendo cada coisa. Lá embaixo também, ninguém esperava que acontecesse o que está acontecendo, por exemplo, com o Goiás, enfim. O time lá da ponta empata com um que está praticamente na zona do rebaixamento, como aconteceu. Então não tem como fazer uma perspectiva aí de imaginar quantos pontos. Cada jogo é uma situação. Pergunta do Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite, Cuca. O Santos terá o clássico contra o Corinthians na quarta-feira. Com apenas uma vitória em clássicos na temporada, o quanto será importante o confronto diante do rival para a disputa de uma vaga na pré-Libertadores? Com apenas uma vitória, né? É melhor do que um tempo atrás que falava que não tinha nenhuma vitória. Então assim vai. A gente tem que pensar não em ganhar por ser o clássico somente, é porque é um jogo importantíssimo, é um jogo decisivo que nos leva mais próximo do nosso objetivo, que é um jogo em nossa casa. Então nós temos que medir tudo isso, né? A gente está muito contente com esse grupo, mesmo com a perda da Libertadores, mesmo com a perda de jogadores importantes, como a gente perdeu da Libertadores para cá. Hoje a gente comemorar aí 250 jogos do Pará com a camisa do Santos também, que é um motivo de orgulho para todos, né? A gente fica feliz em ter um jogador com a liderança que ele tem dentro e fora de campo. Então a gente está muito contente com tudo. O pessoal soube passar um momento ruim, que é após perda da Libertadores, e de lá para cá empatou com o Grêmio fora, empatou com o Atlético Goianiense fora, jogando bem, e hoje ganhou jogando bem, né? O que te encaminha de novo, se Deus quiser, acabar bem o Campeonato Brasileiro, que já está bem pertinho. Pergunta do Felipe Camargo, da Rádio Nova FM. Boa noite, Cuca. Sendo o jogo com o Corinthians uma partida decisiva, como você imagina a postura da equipe montada pelo Mancini? Eles têm a maneira deles jogar e não vai fugir daquilo, né? Cada um tem seu estilo de jogo, né? Nós também temos o nosso e vai ser um jogo bem bacana. Pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Cuca, você comentou agora sobre o Pará completar 250 jogos. Queria que você falasse da importância desse atleta para os garotos que você está lançando e dando cada vez mais oportunidades na equipe principal. É bacana. O Pará, ele é o alicerce, um dos alicerces desses meninos, né? Hoje, mais uma vez, é o Ângelo, que recém fez 16, é o Marcos Leonardo, que você viu a volúpia dele pôr a bola para dentro, uma bola que a gente fica pensando, será que precisava ele fazer o gol? Será que ela não ia entrar? Porque tem 17 anos, tem, sabe, o Ivonei com 19, esses meninos todos que a gente tá pondo jogar, eles são o futuro do Santos, né? E já nesse próprio campeonato ele já tem feito jogos importantes e nos ajudado a vencer, como fizeram hoje. Pergunta do Thiago Fagnani, da Bandeirantes. Boa noite, Cuca. A temporada foi muito desgastante. Como está a situação física dos jogadores para a reta final de Brasileirão? Não, tá boa. Você vê, você não tem um jogador com cãibra,
você não tem um jogador que você vê que sai extenuado do jogo, acabado. Eles estão bem. Esses 2, 3 jogos que a gente mesclou bem o time, deu para dar uma recuperada em todos eles. Pergunta do Sandro Tadeu, do Jornal A Tribuna. Cuca, queria que você avaliasse um pouquinho a atuação do Laércio e do Jean Mota, que são 2 jogadores que vinham sendo criticados pela torcida e hoje fizeram uma boa partida. O Laércio foi um dos melhores, se não o melhor hoje do jogo, está pegando confiança. Não é fácil um jogador vir de um outro centro, vestir essa camisa de jogadores tão importantes que tinham e têm, e já vingar. Tudo requer um tempo, ele está evoluindo bem. O Jean Mota hoje, se tivesse torcida, certamente quando eu o coloquei, iriam me xingar. Assim como devem ter feito as críticas na transmissão, mas eu não ligo para isso, porque o jogo pedia uma cadência de meio campo. Eu estava perdendo meio campo. E eu tinha que fazer. E o meu meia, um deles, o mais experiente é o Jean, e ele entrou bem. Teve 2 situações de gol, deu passe para o segundo gol, organizou mais o setor de meio campo e a gente utiliza os que estão aí. Pergunta do Rogério Silvério, da Rádio Guarujá. Cuca, boa noite. Por que deixar o Santos não dar sequência no trabalho no qual você foi peça importante em uma temporada com tantas dificuldades? E também pergunta do Ricardinho Martins, da Rádio Transamérica, se é impossível a sua continuidade após o término do Brasil. Eu já conversei com o presidente, é meu amigo, já conversei com o Quaresma. Também eu vou cumprir meu contrato no que depender de mim. Lógico que eu entendo, amanhã, depois o Santos tem um treinador. E lógico que você não tem como ter um treinador e você ter um segundo treinador. A gente faz a transição, eu ajudo no que for preciso, e bato o final no meu contrato. Eu já falei muitas vezes, até como recado para o próprio torcedor, que esse ano que vai vir é um ano de muita paciência, que esse pessoal que está entrando aí são muito sérios, são pessoas que vão organizar muito mais a vida do Santos, mas ela passa por uma reforma grandiosa, porque existem os transfer bans para ser pago, existem contas para serem pagas, outros transfer que podem entrar, e não tem uma receita hoje para tanto, né? Então, o que é a receita? É a venda de alguns jogadores, a mais do que tem. Então, eu sei que esses meninos aqui valem ouro, e quem vier para dar sequência para o trabalho vai poder ter um grupo maravilhoso aí e, se Deus quiser, tirar o máximo de cada um, como a gente tem feito aqui. E a última pergunta do Gabriel dos Santos, do Globoesporte.com. Boa noite, Cuca. O Rueda disse em uma entrevista que você não fica para o ano que vem. Como está sendo esse processo de transição no clube? Você está ajudando o clube na busca por um técnico ou esse assunto você deixa para a diretoria? Não, eu não estou ajudando, até porque não foi me pedido, né? Então eu não tenho como fazer isso. Se me pedirem, eu ajudo com o maior prazer. Tudo que eu faço aqui no Santos é por prazer, é com o coração, e vou continuar fazendo, né? Vocês me permitem só um recado, né? Eu que sou lá de Curitiba, do Paraná, hoje a gente vê o Curitiba a exemplo do que já foi o Botafogo, times tradicionais, times grandes, enormes, gigantes como são, e hoje foi o Curitiba rebaixado. Então é lógico que o torcedor do Coxa hoje deve estar muito triste, decepcionado, mas existem os porquês, né? Hoje a gente vendo o Curitiba jogar com esses meninos que entraram hoje, do goleiro até o ponta que entrou, os meninos, sabe, que jogaram o jogo, nos ofereceram uma dificuldade enorme. O jogo não foi fácil, não, foi muito duro. E quem sabe está aí o futuro do Curitiba, para que ano que vem ele se fortaleça, esse ano que vem, né? E volte logo para a primeira divisão já nesse ano, porque é um time que faz falta para a primeira divisão, é um gigante que faz falta, tem todo o meu apreço, eu já trabalhei ali e torço para que ele volte, e não só volte, que ele volte firme, como era um tempinho atrás, aí buscando vaga por Libertadores, jogando Libertadores, né? Esse campeonato é duro, a regra diz que cai 4 e não se escolhe quais são, né? Então os acontecidos durante a competição, lá no fim, fazem a diferença, né? Então eu desejo sorte para o Curitiba, assim como para o Botafogo também.
que ano que vem eles possam estar de volta. Um abraço. Obrigado, Cuca. Encerramos aqui a coletiva de imprensa.